Malta fala uma coisa pra gente assim, bem interessante que a gente tem visto aqui ultimamente, é sobre a relação aí da FEM, da sua atuação com o Conservatório de Música aqui na cidade, que tem se destacado tanto. Então, antes de eu falar sobre o conservatório, eu quero até continuar na minha apresentação, Sim, que eu sim, não a sim. fiz por completo. É, além de trabalhar no Ministério Público, minha formação, eu sou formado em pedagogia, com pós-graduação em MBA em gestão pública. Então eu não venho da área da cultura especificamente, estou aprendendo, sou um aprendiz diário e tenho aprendido muito trabalhando com o Ricardo, com os demais colegas lá na FEM e vendo como é que se desenvolve a cultura aqui na região do Juruá, eu tenho aprendido bastante. E também aprendi muito no conservatório, um lugar onde eu sou um dos coordenadores, juntamente com o Dr. Ives, promotor de justiça, que é um guerreiro aqui em Cruzeiro do Sul, no desenvolvimento da cultura, não digo só do conservatório, mas uma cultura mais ampla, no sentido de educar mesmo o povo, para conhecer mais e trabalhar mais em prol da cultura, porque a gente sabe que a cultura ela traz cidadania e ela traz desenvolvimento, principalmente para os jovens, desenvolvimento saudável. E a gente nota assim que o conservatório, ele não só vem aplicando, incentivando essa questão cultural, como eles vêm trazendo inovação no modo das suas apresentações. Isso que eu achei fantástico. Então, o conservatório a gente tem visto as inúmeras apresentações que ele tem feito, cada vez está surpreendendo mais, né? Aquele conceito de mostrar o visual, de mostrar na parte da audição com a música. Então, esse é o diferencial do conservatório, né, na atual. Exatamente. O conservatório ele tem sempre buscado, né, alavancar a cultura e trabalhado no sentido de inovar a cada dia mais. Tem como comentar aqui pra gente sobre a apresentação do conservatório para o presidente da República? Como foi a estrutura, como foi toda essa demanda por ser criança, como foi que chegaram até lá? Sim, com certeza. O conservatório foi criado, é bom que se fale um pouco antes até, Sim, da história, como que foi criado o criação, conservatório, né? certo. Em 2016, foi mais através de um sonho mesmo que o Dr. Iverson tinha, juntamente com o coronel do Exército, coronel Elano, na época. Era uma época que nós estávamos passando por uma situação mais grave, vamos dizer assim, de violência, aqui na região de Cruzeiro do Sul especificamente, como em todo o estado do Mas a Acre, facção tava bombando, né? tinha esse problema, né, de violência aí generalizada. E a gente queria trabalhar um projeto no sentido de, além de proteger as nossas crianças, no sentido de se envolver no crime, também trazê-las para conhecer ainda mais a cultura através da música. E aí surgiu esse projeto juntamente com o Exército, o Judiciário, o Ministério Público e o Educandário, que foi muito importante no desenvolvimento desse projeto, pois foi o Educandário que cedeu o lugar onde nós pudemos construir, né, reformar e construir, como até hoje ainda estamos construindo, aquela área lá do conservatório. Hoje é um ambiente maravilhoso, mas certamente nesses 4 anos teve muito trabalho e muito trabalho braçal de todos nós servidores, os que atuavam também no Ministério Público em suas horas de folga e os que de forma voluntária, que foram muitos, trabalham até hoje no Ministério Público. É lá Aliás, no conservatório. no conservatório, as crianças que participam, as pessoas que participam, existem algumas regras que eles têm que cumprir para estar inserido ali naquela Exatamente, no existe formato? sim. Um dos principais objetivos do conservatório é trabalhar crianças carentes, né, dos bairros periféricos da cidade especialmente. A gente só abre exceção para as crianças que trabalham, que participam do coral, porque no coral é música, vocal, então a rotatividade é muito maior e a quantidade de crianças que entram e saem também ela é maior, porque crianças vêm e vão embora, viagem de Cruzeiro do Sul, chegam, aprendem, mas as crianças que elas vão para lá para tocar instrumento de sopro, de corda, enfim, esses do Coral, né? instrumento, eles são crianças especificamente da área, vamos dizer assim, da área mais carente, são crianças carentes. O conservatório não recebe crianças cujos pais tenham salário, sejam funcionários ou sejam empresários, exatamente para não prejudicar também aqueles professores de instrumentos de corda que dão aula na cidade. Eu sempre vejo no meu bairro, que é o bairro São José, ali na Jardim Primavera, né, no horário, as crianças indo, né, todo ao mesmo tempo lá, tudo Isso. direitinho, E caminhando. aí, Então, como é um bairro que realmente precisa e eu sou testemunho de ver
esse fato. Voltando àquele tema lá da apresentação ao presidente da República, Isso. como foi a logística, né, para chegar até lá? Como é que foi? Então, quando a gente iniciou o projeto, a gente não tínhamos viajado a nenhum lugar, né? E as crianças diziam para seus pais que tinha essa discussão de ir até Rio Branco. Primeiro era até a capital. É bom que a gente diga que nós... Já é uma logística já que grande, aí né? até a capital já era um negócio, assim, de uma estrutura gigantesca, né? Porque envolve ônibus, envolve alimentação, envolve toda uma estrutura. Autorizações, né? por ser Autorizações menor, dos né? pais. E nós fomos fazer a posse do governador Gladys Cameli, lá em Rio Branco. E deu tudo certo, voltamos, os pais confiaram. Então, essa viagem até Brasília, é bom que se diga, ela foi passo a passo, né? Com a credibilidade que o conservatório adquiriu de todos os poderes, né? E fez com que a gente, em uma outra viagem, chegasse até Brasília. Para que essa viagem acontecesse, foi movido realmente muitos dias de trabalho, tanto ensaio com as crianças, disciplina que elas aprenderam, porque o projeto também, parte dele é desenvolvido por militares do Exército, né? Então eles aprendem a ter disciplina. O Maestro Bonfada, que é uma excelente pessoa, está lá sempre trabalhando nessa parte. O coronel, nosso comandante Carlos Eduardo, aí, que tem dado todo o apoio ao conservatório. E se você me perguntar por recurso, como que nós chegamos lá, realmente foi um desafio que a gente sempre acreditou que Deus sempre esteve à frente com a gente, porque sem Ele, em projeto nenhum, em sonho nenhum, você consegue realizar. E devido a esse apoio, né, do Ministério Público, do Exército Brasileiro, do Tribunal de Justiça, houve esse reconhecimento e a gente, através da senadora Maísa Gomes, conseguimos uma apresentação em Brasília para o presidente Bolsonaro. Mas além do presidente, além das crianças se apresentarem no Palácio do Planalto, houveram várias apresentações em Brasília, no Comando Militar do Exército, no Ministério do Trabalho, na sede do Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, no Conselho Nacional de Justiça, no Supremo Tribunal Federal. Elas se apresentaram para os ministros do Supremo Tribunal Federal todos. E para a gente sair daqui, o recurso, através do ônibus, como que a gente iria? A gente sabe que é muito caro uma pessoa sozinha ir daqui até Brasília. Imagine 100 pessoas, 100 pessoas é muito. com uma estadia de 15 dias, como foi a nossa viagem toda, né? Durante o mês de agosto. Até lembrando, foi bem no mês de agosto, a gente saiu daqui no dia 15 de agosto e retornamos dia 20... Nós retornamos já, eu acho, já início de setembro. Foi bem no finalzinho, dia 30 para o dia 1º de setembro. A gente retornou. Foi praticamente 2 semanas mesmo as viagens de vocês. Foram 15 Essas 100 dias. pessoas eram todas as crianças ou era envolvendo toda a equipe? 100 pessoas nós escolhemos porque o conservatório, naquela época, já tinha mais ou menos umas 400 crianças. Então foi escolhido parte do coral, parte dos tocadores de instrumentos de sopro. E 100 pessoas é porque os ônibus que a gente conseguiu, numa parceria, eram 2 ônibus da Transacriana, que foi uma parceira nossa. Cada ônibus transporta 150 pessoas. Então, 85 a 87 eram crianças e o restante eram apoiadores adultos, mães de crianças, militares da Polícia Militar que foram fazendo nossa segurança, corpo de bombeiro, enfermeiros, toda essa estrutura que a gente teve que montar. Todas as crianças foram acompanhadas pelos pais ou algumas só? Não, muito poucas crianças foram acompanhadas pelos pais. E aí, eu ia perguntar essa questão, como é que era feito esses 15 dias, os pais aflitos, né, com certeza, como é que vocês faziam o contato com os pais? Era todo dia, passava aquele boletim de como é que tava? O boletim de ocorrência, como é que estava os comportamentos das crianças? Como que era assim? Então, isso eu acho que é inesquecível essa situação, porque eu passei eu tive que me virar nos 30, como se diz, né? Porque o telefone que mais se tocava, mais se procurava no WhatsApp era o meu, porque o Dr. Ives já tinha várias atribuições também, inclusive de coordenar as apresentações, e eu estava mais no sentido de ligar com os pais, fazer aquele contato. Porque, interessante que no início da nossa programação, com planejamento estratégico, com tudo bonitinho, de onde a gente ia sair, todas as cidades que a gente ia chegar para dormir e continuar a viagem, tudo tinha um apoio do Exército, né, na questão da alimentação. Quem custeou a viagem foi o Ministério a Justiça do Trabalho. Certo. Foi em média R$90 mil, que foi o frete dos 2 ônibus, numa parceria com a Transacriana, que fez um preço mais viável. Então, esse projeto que
Ministério Público do Trabalho, ele desenvolve o sentido de radicalizar o trabalho infantil, né? Reconheceu no conservatório um trabalho desenvolvido no sentido de tirar as crianças do trabalho mesmo, né? E buscar resgatar com que elas venham a desenvolver as suas atividades de educação, tanto na aula, no horário da aula normal do curso, como também nos horários de folga, eles se envolverem com cultura, com música. E lá no conservatório, é bom que se diga, não é só aula de música. Existe toda uma estrutura de ensinamento, pedagógica. Então tem outros assuntos, sem ser da parte cultural. Tudo. A gente é orientador, temos a nossa assistente social do Ministério Público, que quando aquela adolescente ou aquele jovem, ou mesmo aquela criança, a gente percebe alguma dificuldade, é encaminhada para o psicólogo, é encaminhada para assistente social, entendeu? E a gente procura ouvir elas também. Além da questão de ser priorizado as crianças que são mais das partes periféricas, é preciso, como regra, elas terem notas boas, bom comportamento? Existem essas regras lá para eles também, para estar participando? Principalmente para efeito de viagens, elas têm que estar ali com as suas notas, né? Notas do ensino regulamentado do ensino do governo, precisam ter boas notas, mas geralmente as crianças que participam do conservatório, elas têm boas notas na escola, a gente percebe que elas são dedicadas, tanto é que buscam, né, o conservatório. Até porque o pai da criança não deixa ele nem participar, né? Se estiver tirando notas baixas, aí culpa, às vezes, Quem pega a culpa, geralmente, é o trabalho social. Que o trabalho social está atrapalhando o estudo do meu filho. Exatamente. Então, é até bom a gente falar isso aqui aberto, para que os pais e as mães que estejam ouvindo, ficar bem consciente que o nosso trabalho a gente faz, né? Mas o apoio do pai e da mãe é essencial. Então, não pode estar culpando a gente que está querendo trilhar que o filho, né? Trilha ali uma criação, digamos assim, que tem participar do conservatório, participar de uma fanfarra, participar de uma coisa onde o filho vai ter acesso a coisas de civismo, conviver em grupo, coisas que você não vai aprender dentro de casa, né? Mas o pai e a mãe primeiro vai dizer que a culpa é lá, né? Porque o pessoal acha que tudo é bagunça. Exatamente. E não, tem toda uma organização. Então tem que haver uma valorização disso aí, né? Só esse adendo que eu queria deixar aqui. Mais ainda agora, que nós estamos no período de pandemia, que as escolas, né, ainda não estão... Infelizmente, ainda nossas escolas ainda não retornaram. Então, isso aí é um acréscimo bem grande, né? Você está lá presente no conservatório, ainda praticando aí, aprendendo essas regras e normas aí, né, que geralmente também aprende na escola, né? Isso. É bom que se diga que atualmente no conservatório nós estamos atendendo uma parte também muito pequena, mais os músicos, né, instrumento, pessoal de violino, pessoal de violão, exatamente por conta da pandemia que não pudemos aglomerar. Então, por exemplo, o coral ainda não está tendo aula, por conta que é onde se tem a necessidade realmente de estar presente em grupos grandes sem o uso da máscara, porque é uma aula de canto, né? Como é que vai cantar então de máscara? Você realmente não tem como fazer isso numa época de pandemia, mas a gente acredita que logo, logo, nossos jovens, nossos adolescentes já estão sendo vacinados, né? E essa pandemia deve ter um resultado já de solução em breve. No conservatório existe um limite, uma capacidade de alunos lá, ou não tem limite? Como é que é? Tem muita desistência, tem muito mais procura do que desistência, ou não tem desistência? Como é que está essa Eu posso dizer que tem muito mais procura do que desistência. Agora a gente não consegue atender toda a demanda de Cruzeiro do Sul, por conta que nossos espaços físicos também são pequenos, né? Pra você ter uma ideia, foi criadas várias salas, foi ampliado o ambiente, mas ainda assim a gente tem grande procura e a gente tem também muita procura de pessoas, até adultas, que procuram para aprender música com os professores do conservatório. E a gente explica que lá o objetivo não é esse, não é ensinar pagando. Eles querem pagar mesmo os professores, porque eles querem aprender e tal. E a gente explica que eles, no caso, têm que procurar uma escola de música dessas particular que dão aula aqui em Cruzeiro do Sul. E existe assim já um objetivo, um projeto mais futuro de ampliar ainda mais essa questão do conservatório para atender mais pessoas? Com certeza, a gente pensa, né? A gente já foi até, houveram os políticos que nos procuraram até mesmo para abrir uma espécie de outro conservatório em Rio Branco, por exemplo, na capital do Acre. Mas a gente crê que é uma coisa que tem que ir acontecendo aos poucos, né? Já evoluiu bastante, mas a gente é um grupo pequeno e o conservatório ele vive de parcerias, tanto com a iniciativa privada como com as instituições públicas.
Então, ele não recebe dinheiro das instituições públicas diretamente, recebe valores mais da iniciativa privada, através de projetos. Quando se diz respeito a instituições de fora do Acre, recebemos sim vários valores. Recebemos do Banco do Brasil em projetos aqui para compra de instrumentos, né? E do governo do estado e das prefeituras, por exemplo, são parcerias onde eles cedem professores, como a Fundação Elias Mansur tem professores do quadro da fundação dando aula no conservatório, dando aula no Instituto Socioeducativo, para os nossos internos que estão lá cumprindo suas medidas socioeducativas. Show de bola. Muito boa esses esclarecimentos, Malta, porque eu tenho certeza que nossos ouvintes têm muitas dúvidas, né? Em relação ao conservatório. Como o senhor tem esse envolvimento, a gente queria poder trazer essas informações para o público, para que isso fosse mais divulgado, né? Para que todo mundo ficasse mais consciente sobre tudo, porque é um trabalho maravilhoso. Eu fico maravilhado quando eu vejo alguns meninos lá do coral cantando, tipo o Arthur, a Lauren, a N. Kelly, né, a Aline, alguns que eu tive mais contato, assim, né, porque estavam, né, participando da live com a gente, e eu pude assistir o Arthur cantando lá no show do Coringa, e aquele rapaz cantando, meus ouvidos enchem, assim, maravilhoso. Então, caros ouvintes e telespectadores, deixar bem claro, esclarecer bem essa questão do envolvimento da Fundação Elias Mansur, o próprio Mota, porque o envolvimento do Mota com o conservatório é uma coisa pessoal dele. Né, uma coisa veio através do Ministério Público, do trabalho que ele fazia lá. E agora que o Mota está na Fundação Elias Mansur, as parcerias só aumentam, só vai aumentando, né, trazendo mais órgãos que possam participar e que possam ajudar nesse projeto social. E para tu ver, né, Ricardo, que você vê a notícia, o conservatório se apresentou lá em Brasília, mas você no debate aqui vê a infinidade, a logística que é para manter tudo isso, o funcionamento disso, né, é muito grande. Então por isso que é bom essas oportunidades aqui para as pessoas saberem o que há por detrás, né? Não, acham sempre que é um trabalho fácil, né? Mas quando você começa a colocar em prática, debater... Inclusive eu já viajei com um grupo aqui do Flor do Ato para Sorocaba para disputar o campeonato de fanfarra lá. A gente também viajou com mais de 100 pessoas em 2 ônibus e é uma estrutura que às vezes as pessoas não têm ideia de como é que é. Toma banho, tem que chegar lá no horário, toma banho rápido, corre menino, volta pro banheiro, sai do banheiro, volta pro ônibus. A gente lembra e é impossível esquecer, às vezes quando a gente conversa no conservatório, de vez em quando a gente posta vídeos, né, de tudo que aconteceu, e qualquer um ouvinte que quiser ir lá no YouTube e pesquisar Conservatório de Música do Vale do Juruá, vai ter a apresentação lá para o presidente da República, creio que talvez até no Supremo. Tem muitos vídeos, né, do conservatório se apresentando aí porque houve várias apresentações também em Porto Velho, a gente fez, né, em Ariquemes, as crianças se apresentaram dentro de um presídio. Isso vocês voltando, né? Quando vocês voltaram, vocês vieram fazer... Brasília, voltando nós fizemos Rondônia, Porto Velho. Na ida nós fizemos uma apresentação para o juiz e era o juiz responsável pelo um presídio lá de pessoas de alta periculosidade, né? E as crianças se apresentaram lá dentro para eles, e eles, os presos, foi quem fizeram o almoço pra gente, pra toda aquela criançada. Belezinha, belezinha.